Agora, eu passo a palavra ao professor Carlos Barreira Martinez, que vai falar sobre a importância dos laboratórios, né? O professor Martinez é engenheiro civil, pela Faculdade de Engenharia Civil de Itajubá, fez mestrado também em Itajubá, fez doutorado na Unicamp, né? Atuou como professor na UFMG, hoje é professor na Universidade Federal de Itajubá, alocado no Instituto de Engenharia Mecânica da Unifei, né? Então, ele é chefe do laboratório lá, Termo Hydroelectro, da Unifei, né? Então, ele tem uma vasta experiência na área de hidráulica, né? Principalmente aí nas áreas de fontes renováveis de energia e planejamento energético, né? Então, professor Martinez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Água em Pauta. Está no mudo, Martinez. Está no mudo. Eu que agradeço a atenção de vocês, né, e a oportunidade de estar com todos vocês nesse momento. Eu entendo que nós estamos falando do mesmo processo, tá? Quando a gente fala de métodos convencionais, modelos reduzidos, modelos numéricos, nós estamos falando da mesma coisa, tá? A princípio, nós estamos trabalhando com ferramentas que a gente conseguiu juntar ao longo de décadas, se não centenas de anos, tá? Para tentar entender fenômenos hidráulicos e, a partir do entendimento desses fenômenos, não é, propor soluções. Então, nós temos aí três grandes grupos de ferramentas ou três estratégias para se tentar entender um problema. Não é? E à medida que a técnica avança e a ciência vai avançando, nós vamos ter mais ferramentas, né? Sabe-se lá quais. Mas, na verdade, à medida que isso acontecer, é prudente que todas elas sejam utilizadas de forma a se ter melhores resultados, né? Então, o que está acontecendo hoje com relação ao problema de projetos hidráulicos de uma forma geral? Isso é uma pressão enorme de mercado para uma redução de custo. As pessoas se esquecem que quanto menos se pensa, mais se gasta, não é? Então, existe uma tendência em redução de custo em época de projeto, não é? E aí a gente tem as maravilhas que a gente tem mundo afora, tá? Não estou falando só de Brasil. De uma forma geral, os modelos reduzidos, eles chegaram para dar uma oportunidade para o meio técnico entender os fenômenos e verificar o que podia acontecer dentro das estruturas antes de fazer a construção das mesmas, não é? Esses modelos, eles começam lá, na verdade, eles são muito antigos, não é? A ideia de se fazer um modelo que represente uma grande estrutura, ela é antiga demais, né? Mas quando nós começamos com as grandes obras hidráulicas, já, e especialmente com vistas a sistemas de geração de energia elétrica, isso tomou um outro vulto, né? Mesmo porque se fez muita besteira no passado. Então, se construiu no mundo inteiro vamos dizer, uma rede de laboratórios que trocavam informações. O objetivo dessa rede de laboratórios é trocar informações. Não é você ter um único laboratório, um único centro, mesmo porque a experiência da humanidade com a Biblioteca de Alexandria mostrou que concentrar tudo num lugar só não é uma boa ideia, não é? Então, quando você joga todas as suas fichas em cima de um lugar, você pode ficar sem ele. Então, a ideia que surgiu foi a construção de redes de laboratório. Isso aconteceu no Brasil, não é? Nós temos laboratórios nas universidades na região sul, sudeste, centro-oeste também eu penso alguma coisa, no nordeste você tem alguma coisa em menor escala, não é? De forma que você tenha, no Brasil, um conjunto de estruturas que possam fornecer subsídios para projetos. Mas mais do que isso, para a formação de pessoal, não é? O próprio Renato estava falando o seguinte, experiência, Ercília citou a experiência, a Luísa vai falar a mesma coisa. Quer dizer, nós temos que formar um corpo técnico capaz de entender aquilo que ele vê. Tá?
O modelo reduzido ele tem uma vantagem muito grande, porque ele permite uma interação entre o observador, tá, e aquela máquina, vamos dizer assim. Tá? Ele é muito fácil. E o ser humano ele foi selecionado ao longo de milhões de anos para entender coisas físicas. A gente não entende número. Tá? Tanto é que é muito difícil o cara aprender essas coisas. Com relação à disputa que existe hoje, modelo físico, modelo numérico, até uma discussão assim, meio difícil de se tocar, porque o modelo numérico depende do modelo físico ou do protótipo. Tá? Se você não tiver como fazer comprovação, você vai fazer uma simulação de mecânica de fluidos colorida, vai ser muito bonito, é o que o Renato falou. Tá? Vai dar um bom resultado. Muitas vezes quem compra não sabe nem o que está pedindo para comprar, tá? Não sabe o que quer, ele quer um negócio bacana, bonito, que acha que vai lhe dar uma resposta, mas do ponto de vista técnico e científico, isso é uma aberração. Né? Então, ou você tem um modelo reduzido que possa te ajudar a gerar coeficientes para calibrar o teu modelo matemático, lá, o teu modelo numérico, ou você vai no protótipo, como falou Ercília. Quando a Ercília falou isso, eu me lembrei dos ensaios que foram feitos na Estrada de Peixe de Garapava. Um inferno trabalhar com protótipo. Super difícil, não é? Muito difícil. Tá? Cheio de limitações operacionais que praticamente inviabilizam isso. Né? Dito isso, feito essas pequenas observações, então eu posso dizer o seguinte: o modelo numérico, ele, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é a solução em si e per si. O modelo físico também não. Ele é cheio de limitações, não é? Ele tem dificuldades muito grandes, até mesmo de manufatura, né? À medida que a gente tem cada vez menos pessoas treinadas, a quantidade de artífices proporcionalmente à população ela caiu muito, não é? E o modelo realmente ele tem um custo, não é? E o Renato fala que é alto, e eu acho que é um custo baixo, porque todo o dinheiro que é gasto em projeto, em pesquisa, em desenvolvimento, antes de você colocar uma máquina em campo, ele representa ou uma segurança, tá? Ou um custo menor. Fazer um modelo reduzido na época de construção, na época do projeto executivo, esticar a corda. Né? Agora, o tal do empreendedor que estica a corda, ele merece o preço que ele vai pagar pela besteira que ele fez. Ele tem que estar consciente que ele está deixando isso para lá e jogando na sorte. E, normalmente, a sorte ela joga contra as pessoas muito ousadas. Né? Então, e os laboratórios no Brasil? Como é que nós estamos com eles? Uma situação relativamente complicada, porque são estruturas que elas necessitam de modernização, né? Nós precisamos de equipamentos novos. O laboratório dos anos 2020 não é o laboratório dos anos 1980. E também não é a mesma coisa dos anos 1940. Tá? Nós temos que equipar esses laboratórios com sistemas de medição, com sistemas de visualização. Né? Nós temos que ter equipe, nós precisamos de gente dentro do laboratório, né? Para que isso possa ser levado a bom termo, gente treinada. E treinar uma pessoa para trabalhar com, por exemplo, com um anemômetro laser não é simples. Né? Eu preciso que essa pessoa trabalhe anos com o equipamento para entender como ele funciona, para pegar os detalhes de operação. Nós vamos ter que estar manutenção nesses equipamentos, eu vou chamar de máquinas, né, mas são equipamentos. Não é? Os sistemas de bombeamento do laboratório têm que ser constantemente revistos, modernizados, tem que sofrer manutenção, tudo isso custa dinheiro. Isso é caro, não é? Mas mais caro é fazer uma bobagem. Né? Quando a gente pega as grandes estruturas, sem citar nomes, que nós temos no Brasil, e começamos a ver os problemas que elas enfrentam hoje de operação, e elas são estruturas novas, vamos dizer assim, isso nos preocupa. Não é? Uma estrutura desse tipo, uma estrutura feita para durar séculos, não é para durar anos. São estruturas que devem passar por várias vidas, por várias gerações,
não é? Até que elas venham a ser, vamos assim dizer, desabilitadas, descomissionadas. Se é que isso vai ser possível. Então, quando a gente começa a falar sobre modelo físico, modelo matemático, o que é mais barato, o que é mais caro, na realidade nós estamos dando espaço para uma discussão que ela sai do âmbito da engenharia e da ciência. Ela parte para o âmbito do negócio, né? Da administração, da oportunidade de ganho financeiro e econômico, e ele se choca, de certa forma, com o interesse maior, com o interesse da sociedade como um todo. Não é? Nós fazemos estruturas hidráulicas para sempre. Tá? Canais de transposição, como a Ercília falou, usinas hidrelétricas, sistemas de transposição de rios, não é? Sistemas de eclusa, o sistema do Canal do Panamá é para sempre, gente. Ele não pode ser... Quer dizer, ele até pode, né? Tudo pode. Né? O Canal de Suez também, tudo pode. Mas a intenção é que ele dure para sempre. Então, nesse sentido, nós no Brasil temos um problema com os laboratórios de hidráulica, que eles estão ficando velhos. Né? A maior parte deles já tem mais de 30 anos. Não é? O próprio laboratório da UFMG, que eu conheço bem, não é? Ele é um laboratório do final dos anos 90, mas já é um laboratório velho. Ele precisa ser remodelado, ele precisa ser reequipado, nós precisamos de novas equipes, porque as pessoas já estão ficando com cabelo branco. Tá? Quando você chega numa estrutura, uma empresa, um centro de pesquisa, ou qualquer lugar que só tem gente de cabelo branco, senão é muito ruim. Tá? Nós precisamos de gente nova para que o bastão passe sequencialmente. Né? Então, é necessário que a gente bote, coloque esforço para que, primeiro, essas estruturas sobrevivam, tá? Em bom termo, para que a gente forme pessoas e para que sequencialmente elas sejam reequipadas. Vai custar dinheiro, Renato. Tá? Mas eu não vejo como, por exemplo, amanhã você ter que fazer uma grande estrutura e só utilizar a modelagem numérica para isso. Esse é o caminho do dar errado e vocês sabem disso. Tá? Vão dormir todo dia com o coração na mão e preocupados, porque eu não sei se isso vai dar certo. E mesmo com a modelagem física, sempre vai existir uma dúvida, porque ela é limitada, né, Ercília? A gente vê que é muito difícil. E aí vem a experiência. Né? A experiência vem com a sequência de conhecimento adquirido ao longo de uma vida. Né? Esse processo sempre foi assim. Né? A gente está tentando inverter a lógica. Por quê? Porque é muito bonito. Eu estou na frente de uma tela de computador, ponho uma máquina bacana, ela gera um monte de gráficos, um monte de coisas que a maior parte daqueles que vão comprar não sabem absolutamente como interpretar, não é? Mas foi feita a simulação, mostrou aquelas voltinhas, não sei o que lá, está tudo certo, vamos fazer a estrutura, depois se der errado, paciência, quem errou foi o Renato. Né? Isso não tem problema. Ou o Ercílio, né? Ou o Luiz. Eu, como trabalho com modelagem física, eu vou falar, eu não fiz essa modelagem física. Né? Pô, eu achei que eu ia escapar, Martinez. Não vai. Porque, na verdade, o modelo físico também não dá todas as respostas. Eu não consigo o detalhe que vocês vão conseguir com o modelo numérico. Mas se, de repente, eu não tiver ele calibrado, como é que eu vou confiar nisso? Eu sou de uma geração que não confia nem no que vê. Imagina naquilo que não vê. Tá? Toda vez que a gente vai fazer um modelo, ou que eu fiz um modelo, e que eu observava bem os fenômenos, falava, não, peraí, nós fomos treinados para achar que não é bem assim, tem alguma coisa diferente. E é claro que aquele que está do lado de lá demandando o modelo, fala, pô, mas você está aí há 3 semanas olhando para esse negócio, até agora não tirou nenhuma conclusão. Não tirei. Eu quero fazer mais testes, quero fazer mais coisas, quero reiniciar o processo. Isso tudo faz parte. Mas, gente, só vai ser possível trabalhar dessa maneira, né? Se do lado de lá, que a gente fala que é o contratante,
ele tiver condições de entender o que ele está contratando. Senão fica difícil. Não é? E para que eles entendam o que vai contratar, também é necessário muito tempo. Né? Porque o processo de aprendizado não é fácil. Não é? E aprender dói. Porque faz a gente ter que pensar, e pensar dói. Não é? É um esforço muito grande. É isso que eu queria basicamente falar, deixar um recado que nós vamos ter que tentar salvar as estruturas que existem, né? Isso é de uma forma geral, né? E não é só no Brasil, é no mundo. Né? E entender que a simulação numérica é uma ferramenta poderosíssima, mas que ela depende de um banco de dados. Esse banco de dados é quase impossível de ser conseguido no protótipo. Mesmo que a gente vá avaliar estruturas já existentes, eu vou parar a estrutura para fazer os meus ensaios, tá? E tem uma penalização sobre o processo operacional que dificilmente pode ser paga. Né? Então, nós vamos ter que caminhar juntos. Né? E o importante é que a gente saiba que um depende do outro. Tá? Tanto a modelagem física como a numérica, mas também depende dos métodos convencionais. O método convencional foi o que o Renato falou, está no começo. A gente vai partir dali. Tá? Então, esse conjunto de ferramentas é que nos vai dar suporte. Alexandre, eu acho que passei do tempo. Estou tentando controlar isso. Eu falo muito. Ok, obrigado, professor Martinez.